Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a psoríase e as alergias, que são conflitos muito semelhantes e que a gente vai te explicar um pouquinho hoje. A pedido, então, de algumas pessoas que estão assistindo os vídeos, eu vou falar hoje um pouquinho sobre a psoríase e a gente consegue encaixar no mesmo contexto um pouco também as alergias. Então, aproveitando, a gente vai falar um pouquinho das duas coisas. Lá no início, quando eu expliquei para vocês sobre as fases das doenças, que existem a fase ativa, a fase de resolução, a gente viu que na fase ativa, que é regida pelo sistema simpático, existe uma vasoconstrição. O que é isso? É uma diminuição da circulação nas camadas mais superficiais da pele. E na fase de resolução, a gente tem uma vasodilatação, quando é que a circulação volta, e volta até para compensar que ela falta um pouco a mais. Então a gente tem o vermelhão que está presente, tanto na psoríase quanto nas alergias. Isso só para a gente entender melhor como é que a gente vai classificar essas doenças agora, nesse entendimento. Então a psoríase é uma doença onde a gente encontra manchas avermelhadas que escamam, né? E alguns lugares da pele, por exemplo, mais comuns, cotovelos, joelhos, couro cabeludo, né? Mas pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Se a gente for olhar por essa visão nova, a gente tem na psoríase duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma fase ativa, onde a pele está seca, escamando, e a gente tem uma fase de resolução, onde a gente tem o vermelho. Às vezes, na mesma pessoa, isso vai assim, a época está mais escamando, a época está mais vermelho, ou numa pessoa tem mais escamação, na outra tem mais o vermelho. E a gente entende o quê? Então, que essa pessoa passou por um conflito onde ela já encontrou uma solução, mas ao mesmo tempo ela se encontra em outro conflito onde ela ainda não encontrou. Então, normalmente na psoríase existem duas coisas que aconteceram. E como a gente falou também em outros vídeos, qual é os conflitos que atingem a nossa pele? A gente falou sobre a proteção bastante nos outros vídeos, mas a proteção está mais relacionada com a derme, que é a camada mais interna, e a psoríase e a alergia estão mais relacionadas com a epiderme, que é a camada mais superficial. Essa camada, ela veio a se formar nos animais e na evolução dos seres vivos mais tardiamente, quando os animais começaram a conviver mais em grupos. Então ela tem muito uma função de contato, que é os contatos que a gente precisa para a sobrevivência. Então, se a gente for olhar um bando de animais, eles precisam do contato, porque no momento que um se afasta do grupo, ele está correndo maior perigo, né, na natureza de não sobreviver. Então, os contatos na natureza são muito importantes e no nosso mundo relacional de seres humanos, mais ainda. Ninguém vive isolado, né? Então, a gente entende que todos os conflitos onde existe alguma coisa que aconteceu, uma separação, digamos, a gente queria muito contato com alguém, ou com algum lugar, ou com um animal, pode ser contato com várias coisas. E quando a gente consegue isso, o nosso corpo entende que cura e aí inflama. Pode também ser um contato que muitas vezes está sendo prejudicial. Então, é um contato indesejado, um contato que está nos machucando. Quando a gente consegue se livrar desse contato, também a gente vai entrar numa fase de resolução e também vai inflamar e ficar vermelho. Então, retomando, na psoríase a gente tem um conflito que a gente resolveu em relação a um contato, a uma separação, uma pessoa, um lugar, e existe ao mesmo tempo, muitas vezes quando resolve um, começa outro, porque às vezes na vida a gente tem soluções que nos remetem a outros problemas, né? Então, acaba tendo um conflito que já está curado, ao mesmo tempo um outro que ainda não está. E por isso que a gente tem na psoríase os dois sintomas, tanto a escamação quanto o vermelhão. Então, é mais ou menos isso que acontece. E retomando na parte da alergia, o que acontece? A alergia já é uma fase de resolução, onde só existe um conflito resolvido, que não existe o outro ainda em fase de ativa. Então, por isso que elas são parecidas, porque também é uma fase de cura,
mas ao mesmo tempo é só um conflito que foi resolvido. Então, repense, veja as situações que você vive, como que aconteceram, se você tem algum desses problemas. E qualquer dúvida também a gente está à disposição, a gente pode esclarecer um pouco mais devagarinho conforme a gente vai fazendo os vídeos. A gente vai conseguindo trazer mais assuntos e vai aprofundando um pouco mais nesses que a gente já tem falado.